pessoal! Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês de informática básica, tá? Uma introdução geral de alguns conceitos que é interessante vocês tomarem conhecimento. Então, nosso sumário vai partir da introdução e conceitos básicos, depois vamos falar um pouquinho do que é o hardware e um pouquinho do que é o software. Então, informática. O que seria informática, né? Informática é informação automática, ou seja, o tratamento da informação de forma automática. Então, quando você utiliza o computador, por exemplo, né, você tem ali uma série de informações em que você tem acesso de forma automática, né, e ele trata a informação também para vocês automaticamente. Então, os dados, né, eles não vêm na forma bruta, é que a gente diz, ele vem já de uma forma tratada, né, pelo computador, pela máquina, e vocês recebem então a informação, né, que é o processamento, a transformação desses dados em informação. Então, de modo geral, isso é informática. Então, o que são os dados, né, que eu comentei agora há pouco? Os dados, eles são fatos básicos, né, em geral, são elementos conhecidos de um certo problema. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter dados de vento, né? Então, nós vamos ter ali uma quantidade X de várias velocidades de vento, né? Ou, por exemplo, dados de precipitação. Nós vamos ter vários valores de milímetros de chuva, né? Então, a informação seria então esse conjunto de dados transformados, né, ordenados, de modo que você tenha um significado em cima desses dados, né? Então, por exemplo, eu posso pegar dados de vento, né, e umidade e transformar em uma informação como, por exemplo, a previsão do tempo, né? Então, qual será a previsão do tempo? Em cima desses dados, eu tenho essa informação. O processo, né, é o grupo de tarefas, né? Ou seja, as ações elas são relacionadas. Então, por exemplo, comentando ainda sobre a questão da previsão do tempo, seria você juntar os dados, né? Você pegar dados de vento e dados de umidade e você vai ter umas tarefas, né? Algumas ações em cima disso. E essas ações, né? O cálculo, por exemplo, seria o processo, tá? E aí vem o conhecimento. O conhecimento, né? Então é a tomada de consciência, né? O que está dizendo esses dados? É quando você entende o que é aquele conjunto de informações ali, né? Então, esse conjunto de informações vai levar vocês a tomar uma decisão, como, por exemplo, a decisão de sair com o guarda-chuva se houver previsão de chuva, né? E aí, o valor das informações estão diretamente ligados ao modo como elas auxiliam a nós a essa tomada de decisão. Então, por exemplo, se você tem que sair naquele dia, a informação da precipitação é muito importante para você, né? Então, esse valor é importante porque vai determinar se você tem que levar um guarda-chuva, se você vai sair de carro, se você vai sair de ônibus, né? Vai permitir então que você tome uma decisão. Então, isso tem um valor um pouco maior para você, né? Dependendo da situação. Bom, mas a gente então
conversou um pouquinho sobre isso para entender, né, como é que funciona o computador, né? As características de um computador são alta velocidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, possibilidade de replicação, processamento ininterrupto e programável. O que significa cada um desses pontos? Então, a alta velocidade de processamento é que, por exemplo, se você tem que fazer um cálculo, né, o computador ele tem uma velocidade muito grande na hora de fazer o processamento do cálculo, né? Então ele tem uma velocidade alta no processamento dos dados. E ele tem também, então, a capacidade de armazenar toda essa informação. Então ele tem uma memória, né, capaz de armazenar bastante informação, bastante dados também. A possibilidade de replicação, então, é quando você replica, né, faz cópias de uma mesma informação no computador. Então, ele te traz essa possibilidade de você replicar, ou, por exemplo, imprimir várias vezes o mesmo arquivo, né? Você está replicando essa impressão. E o processamento, ele é ininterrupto, ele nunca para, né, até que esteja chegado ao fim ou que ele seja interrompido, como, por exemplo, desligado, né? E ele, com certeza, então, é programável, né? Que para a gente conseguir ter todas essas ferramentas, todas essas funções que o computador ele traz para nós, tudo isso foi programado, né? Foi desenvolvido, então, por uma pessoa, um programador, né? Para conseguir, então, trazer esse leque aí de possibilidades para a gente. Então, os benefícios trazidos pelo computador é confiabilidade, né, e exatidão, porque como ele é uma máquina que realiza processamento exato, né, então é parecido com matemática, 2 e 2 vai ser 4. Ele vai fazer exatamente esse cálculo, ele não vai pensar em enganar a gente, por exemplo, né? Não, 2 e 2 não são 4, são 5. Então, você tem essa confiabilidade no que ele está te trazendo e exatidão, tá? Você tem uma precisão no controle dos processos dele, né? Então ele tem, ele é preciso, muito preciso, tá? Ele traz um aumento da produtividade, porque imagina, uma vez você tinha que fazer contabilidade de uma empresa, imagina fazer milhares de cálculos no papel, né? Muitas vezes você não teria exatidão, né? Não teria confiabilidade no valor final das despesas, das receitas, né? E aí, então, você levaria muito tempo para fazer tudo, para conferir. E o computador, ele traz, então, esse aumento na produtividade. Posso fazer vários relatórios rapidamente, né? Então, eu produzo muito mais em poucas horas do que antigamente. Você pode também fazer análise de grande quantidade de informação, então, com a capacidade de armazenamento, você pode analisar muita informação, né? Tu tem ali no computador essa possibilidade, então, né, de acessar a internet e analisar muitas grandes informações. Ele auxilia também na tomada de decisão, como a gente já comentou antes, e você tem também a agilidade nas operações, né? Então, por exemplo, como eu estava comentando, fazer cálculos matemáticos agiliza muito, né? E você tem também uma redução da burocracia, porque o computador ele traz esse acesso à internet, você tem facilidade muitas vezes em enviar um e-mail, né, com um formulário, receber mais rápido esse formulário respondido, né, etc.
Mas também temos desvantagens, né? Porque está limitado ao que está programado. Então, você não pode, por exemplo, pedir para o computador fazer uma coisa que ele não está programado para fazer, né? Ele não é criativo também, porque não é um ser humano, né? Ele não tem criatividade. É difícil fazer o tratamento da ambiguidade, né? Ele não consegue raciocinar para saber o que é ambíguo, o que não é, né? Ele acaba sendo obsoleto com o tempo e tem a dependência, né? Também, que muitas vezes a gente fica dependente ao computador. Então, o que é o computador afinal, tá? Bom, no começo, né, os computadores, eles eram de grande porte, né, antigamente era do grande porte. Hoje a gente tem a possibilidade de ter ele na palma da mão. Então, computadores são servidores, né, o nosso smartphone também, né, o nosso telefone hoje também é uma espécie de computador. Existem os servidores, né? Os tablets, hoje tem computador na urna eletrônica, tem em alguns veículos, né? No caixa eletrônico, quando você vai fazer um saque, né? Tu tem um computador. Temos computador hoje na câmera, né? Na máquina fotográfica. Então, no videogame hoje, a gente tem computador em vários dispositivos. Até um fato curioso, né, que até algumas geladeiras hoje tem computador embarcado nelas, né. Então, tem alguns tipos de computadores, né, os pessoais, que é aquele desktop um pouco maior, que você tem separado monitor e CPU, né? Tem os portáteis, que são os notebooks, os manuais, que são os smartphones, e aí tem os servidores, mainframes e supercomputadores, que servem, né, para armazenar grandes quantidades de dados, processar grandes quantidades de informações, né? E eles servem também para armazenar os sites que a gente acessa pela internet. Os computadores, então, de mesa, né, como conhecemos por PCs, né, os computadores domésticos, eles têm um terminal de rede, então tem uma unidade central de processamento e memória, que ele precisa para poder se conectar à rede. Ele é projetado, então, né, para usar a rede, e às vezes ele é chamado também de cliente magro, tá? E ele realiza, então, essa interface entre o usuário e o servidor que está, né, em outro local. Os computadores pequenos, leves, né, são os notebooks e os netbooks. Então, suas capacidades, elas se comparam muito a dos computadores de mesa, né? Tem o processamento e memórias similares, disco rígidos, né? E capacidade com a internet, né? Com conexão com a rede cabeada e sem fio. Então, é bem semelhante. A diferença é que o computador de mesa a gente não pode estar transportando. Os computadores manuais, então, são os smartphones, né? Por exemplo, um iPhone da Apple, um Galaxy Samsung, né? Entre outros aí que tem no geral, né? Mas ele é um pouco mais limitado, né? Você pode acessar talvez os contatos ali, fazer umas ligações, né? Executam algumas versões reduzidas de software, como por exemplo as planilhas eletrônicas, né? Você pode acessar também o e-mail, né? A internet. Os servidores, então, que eu estava comentando antes,
São computadores multiusuários, tá? Projetados para suprir as necessidades de organizações. Então, por exemplo, o site lá do Facebook, tá? Ele tá hospedado, né? Está guardado numa dessas máquinas servidoras, onde centenas de milhares de pessoas conseguem conectar, né, nele e acessar, né? E aí, então, toda a nossa informação ele está guardado nesses servidores aí, tá? Um site, às vezes, também a gente acessa, né? E tá lá guardado nesse servidor. Algumas empresas utilizam também como banco de dados, né? Então armazenam o seu estoque, o faturamento, tudo nesses servidores. Então eles são geralmente grandes computadores, né? Computadores de grande porte, e eles suportam então esse serviço de rede. Então eles estão conectados à rede também. Só que então a gente acessa eles pela internet, tá? Os mainframes são computadores muito maiores, então eles são capazes de processar bilhões de instruções e armazenam milhares de dados. Então, geralmente eles são utilizados aí por bancos, né? Por universidades também. Então, eles são computadores de muito grande porte, tá? E quando necessita, então, de muito processamento, né? Ou um armazenamento muito maior de dados, são utilizados os mainframes. E aí temos também os supercomputadores, né, que são bem parecidos com mainframes, a diferença é que eles são mais rápidos, né? Então eles processam as instruções com muito mais rapidez e agilidade, né? Então eles têm um processamento muito poderoso. Isso geralmente é utilizado para quando precisa gigantescas manipulações de dados, né? Como, por exemplo, fazer a previsão do tempo, né? Precisa aí manipular milhões de dados e precisa, então, do supercomputador. Ou aqueles efeitos especiais do filme, né? Então, que eles têm que processar uma imagem, às vezes, de alta resolução. Então, precisa de um computador com mais potência. E aí, por isso, são utilizados os supercomputadores. Então, basicamente, o computador ele faz três coisas, né? Faz uma entrada de dados, então ele vai receber dados de algum local, ou pelo teclado, ou, né, você fala, ele capta, ou da internet, né? Aí você tem o processamento desses dados e aí a saída, né, deles, que vai ser a informação. E esse processamento, então, elas são feitas por programas, né? São operações feitas pelos programas. Quais são os componentes, então, de um sistema computacional? Ele é composto, então, de três itens, né? O hardware, que é a parte física, o software, que é a parte lógica, onde ficam os programas, o sistema operacional, e o usuário, né? Quem está utilizando, então, o computador, tá? Bom, mas o que é o hardware, né? Vocês devem estar se perguntando. O hardware, né, ele tem uma organização funcional, né, de sistema central, sistema de entrada e saída e representação de dados. Vamos ver com calma isso. Então, basicamente, o hardware é tudo que é físico no computador, né?
O sistema central é onde ele realiza o processamento dos dados, e aí você tem de saída os periféricos. Entrada e saída tem os periféricos, que pode ser o monitor, pode ser a caixa de som, né? Ou pode ser a própria memória. Tá? Então você tem a entrada feita pelo usuário, o computador faz o processamento, pode ser que ele se comunique com outros computadores, né? E aí ele tem uma unidade de armazenamento, e a saída então é o que você vai receber depois desse processamento. O computador pessoal, geralmente ele tem os periféricos de entrada, como teclado, mouse, né? E periféricos de saída, que é a tela, né, do monitor, o alto-falante, né, algumas vezes a impressora, que também está ali conectada. O armazenamento ele pode ser feito no pendrive, né, no disco rígido, ou até mesmo um CD. E o processamento, então, é feito pelo processador do computador. Os componentes, né, então, do computador é o monitor, a placa-mãe, o processador, a memória RAM, as placas de expansão, né, a fonte, a unidade CD-ROM, o disco rígido, o teclado e o mouse, né? Então, o monitor aqui, primeiro item, tá? A placa-mãe é esse número 2 aqui, onde estão instalados alguns outros dispositivos. O processador é aquele que vai realizar, então, o processamento da informação. A memória RAM é aquela que é responsável por armazenar o processamento enquanto ele está sendo feito. E aí, então, tem algumas placas de expansão, nesse caso, que também podem auxiliar nisso. A fonte é onde é transformada a energia, né, do computador, é onde, se, por exemplo, alguma descarga elétrica vir pela rede, né, a fonte é que vai queimar e não o computador. A unidade de CD-ROM, né, que vocês podem inserir CDs. O disco rígido é onde fica salva a informação depois que o computador está desligado. Então, quando você liga, o computador vai ler a informação que está armazenada no disco rígido. E o teclado e o mouse, né? Então, onde a gente pode ter a interação com o computador. O sistema central, então, ele é composto por um CPU ou microprocessador, tá? É onde acontece o fluxo, então, de informação entre todas as unidades. É onde o computador executa, né, o processamento, né, as instruções na sequência que ele foi programado. Ele possui também, o CPU, uma unidade aritmética e lógica, onde ele faz os cálculos e faz as tomadas de decisões que ele está programado para fazer. E essas, então, tomadas de decisões lógicas, né, tudo exato, é comandado, então, pelas instruções que estão armazenadas na memória, feitas pelo programador. E ele fica em uma placa de circuitos, então aquela placa-mãe que eu comentei anteriormente com vocês. Então, a memória principal, né, que é a memória RAM, ela é a memória temporária, como eu estava comentando antes, ela é utilizada para executar os programas. Então, enquanto
eles estão sendo executados, essa memória ela vai fazer esse papel, de manter esse programa, essa informação do programa enquanto ele está sendo executado. Ela é chamada também de memória volátil, e seu conteúdo, então, ele pode ser apagado, e ele pode ser modificado conforme o que você está executando, tá? E as informações, elas podem ser gravadas, só que por um tempo menor, né? A memória RAM, ROM, é diferente da memória RAM, porque ele permite apenas a leitura das informações. Então, é onde contém as informações do fabricante, tá? É diferente porque ela não é apagada, essas informações estão sempre ali para serem lidas pelo computador. E aí temos também as memórias secundárias, que é, por exemplo, o HD, o CD-ROM, fitas, disquetes, DVDs, que ela é útil para guardar quantidades grandes de informações. Então, como ela guarda grandes informações, o acesso é um pouco mais lento, do que as outras memórias, porque ele possui, então, esse processo mecânico, de acesso. Então, por exemplo, no disco rígido, vai existir lá uma espécie de agulha, como se fosse aqueles discos antigos de música, que vai fazer a leitura ali, do dado. Então, até ele mexer essa agulha ali, ele demora um pouco, Então, aqui nós temos uma imagem de placa-mãe, também chamada de motherboard, tá, do inglês, em que ela mostra, então, vários componentes ali. Então, o processador, por exemplo, que é bem importante, tá ali armazenado. Tem algumas portas, de entrada, portas de saída, de USB. Então, tudo que processa, todos os componentes que processam dados, eles estão nessa placa-mãe. Então, se um dia vocês abrirem um computador, vocês vão ter uma visão parecida com essa. E aí, o computador, então, ele, como eu comentei com vocês antes, ele é programado e aí ele vai seguir uma série de instruções, tá? Que se chama algoritmo. Então, essa sequência de instruções que ele segue é o programa, tá? E aí ele analisa e executa essas instruções uma a uma. Então, o programador vai lá e escreve, por exemplo, aqui tem à direita em cima, escreve esse passo a passo, e quando ele executa no computador, então essas instruções, eles estão gravados na memória, são trazidos da memória para o CPU, e a UC, unidade central, ela analisa a instrução. Então, por exemplo, se eu quisesse criar ali uma espécie de calculadora para somar dois valores, então eu teria que escrever esse algoritmo aqui, que eu tenho que pedir para o computador armazenar dois valores, fazer uma solicitação para o usuário para ele digitar um valor, aí o computador teria que ler esse valor, solicitar outro valor para o usuário, ler esse outro valor e depois fazer a soma e guardar lá no espaço de memória e depois mostrar, então, para o usuário essa soma, tá? Então, o algoritmo é também uma matéria, um assunto que é abordado no curso de Ciência da Computação, E aí os alunos, eles aprendem também
a fazer então essas instruções aí que programam o computador para que ele execute, né, alguma ação. E aí tem as categorias de instruções, né? Por exemplo, leitura, né? Instrução de transferência, onde uma informação passa para outro local, né? Aí tem as instruções aritméticas que você pode pedir para o computador fazer também ali no algoritmo, como adição, subtração, né? E as instruções lógicas também, que são usadas então para ele tomar algumas decisões, né? Se, por exemplo, eu quisesse que ele tomasse uma decisão, se o usuário quiser escolher um menu, né? No menu um tipo de suco. Então, por exemplo, eu teria ali laranja, maçã, pera, uva, né? E aí, se o usuário digitasse o número 1, né? Então seria laranja. Então, ele toma essa decisão de pegar o código do menu, né, e interpretar que o suco é de laranja, tá? Então, para isso que serve também instruções de comparação. Então, por exemplo, se o usuário for maior que 16 anos, então pode votar, né? Vamos supor que ele tenha que decidir se o usuário que está ali operando pode votar ou não. Então, se maior de 16 e possui título eleitoral, pode votar. Então, eu teria que usar a instrução lógica E, né? E uma instrução de comparação ali, que é esse símbolo de maior aqui, por exemplo, né? Para definir se ele pode ou não votar. E aí o computador ia me dar a resposta, dependendo da idade da pessoa, né? Então é possível fazer esse tipo de programação para ele. A representação dos dados, né? Então ela é em formato de bits, que é o componente básico da memória, né? É a menor unidade e ele pode assumir dois valores, tá? 1 ou 0. Então, quando é 1, é ligado. Quando é 0, é desligado. Então, o que ele armazena, na verdade, na memória, é apenas bits, né? E aí, como é que ele sabe que eu digitei a letra A, por exemplo? Como é que ele armazena a letra A na memória? Então, a letra A, ela tem um agrupamento de bits, né? Que aí é um byte. Cada byte, né, corresponde então a um caractere, né? Então, com um byte apenas é possível representar-se até 256 símbolos diferentes, tá? Então, um byte é um agrupamento de bits, né? Então, por exemplo, se eu for armazenar a letra A, eu vou ter lá 110101 é 11, né? Então ele teria 8 bits agrupados ali no mesmo local, representando a letra A. E o processador do computador ele consegue interpretar então que esses pontinhos, né, que são na verdade correntes eletromagnéticas, esses pontinhos lá no disco rígido, ele então representam a letra, e o computador consegue então pegar esse monte de byte e conseguir traduzir isso para um caractere, né, uma letra.
Então, vocês lembram que eu comentei lá do disco rígido? O disco rígido tá lá como se fosse um disco de vinil, né? Tá lá cheio de rasurinhas, né? No caso, as rasuras aqui são pulsos eletromagnéticos. Então, sem pulso, com pulso, sem pulso, com pulso, com pulso, com pulso, é a letra A que está armazenado lá, né? E isso é representado por ligado, né? Pulso, desligado, que é o zero, sem pulso, né? E ele então traz pra gente o significado, né, desses agrupamentos em linguagem de máquina, a gente diz, né, esses agrupamentos. Então aqui, como eu estava comentando, né, o caractere é uma unidade básica de armazenamento na maioria dos sistemas, né. Armazenamento de caracteres, então, é feito por um esquema de codificação, né, certos conjuntos de bits representam certos caracteres, como eu estava comentando. E aí, por exemplo, o caractere A, né, a letra A, ele está armazenado aí num conjunto de bits, né? Por exemplo, esse 1 aqui é um bit, esse outro 1 é um bit, esse 0 é outro bit, esse outro 0 é outro bit. Mas isso aqui, quando é 1, tem um pulso eletromagnético. Quando é outro 1 mais um pulso eletromagnético. E o 0 é a ausência de pulso eletromagnético. Então, quando ele lê esses pulsos aqui, ele sabe que esse conjunto de pulsos aqui são a letra A, tá? E aí tem as unidades de medidas, que é a quantidade de memória do equipamento, tá? Que serve, então, né, para indicar a capacidade. Então, quando a gente tem um bit, é a menor, né? Quando a gente tem 1 milhão de kbytes, a gente tem 1 mega. Quando tem 1 bilhão, é 1 giga. Quando eu tenho 1 trilhão, é 1 tera. Então, quanto mais capacidade de armazenamento você tem, mais gigabytes ou terabytes você tem geralmente no computador. Então, um computador com gigabytes, né, ou um pendrive com gigabytes tem mais espaço que um com megabytes. Assim como com 1 terabyte tem muito mais espaço que um computador com gigabytes, tá? Claro que você pode transformar, né, matematicamente, mas quando você vai ver a memória do computador disponível, né, ela tá geralmente em giga ou terabyte hoje em dia. E aí, para transformar, né, eu posso transformar, eu tenho lá um arquivo de 44.692 kB. Como é que eu transformo isso para megabytes, né? Como se fosse minutos em horas, né? Só que a diferença aqui é que a gente trabalha com a divisão por 1024, porque 1024 bytes fazem 1 kB. Então, se a gente quer fazer essa transformação, tem que sempre dividir por 124. Bom, vimos o hardware, agora vamos ver um pouquinho mais sobre o software, né? O software, então, existem aplicações, né, criadas para solucionar problemas específicos e software básico, né, para o usuário poder criar, modificar aplicações. E, finalmente, o sistema operacional. Então, o software, basicamente, é essa parte virtual do computador, né? O sistema operacional é aquele que faz
o gerenciamento entre memória, né, processador, arquivos e dispositivos. Então, é ele que gerencia, né? Sem o sistema operacional, a gente não consegue utilizar o computador, né? Porque não tem quem faça essa conversa entre processadores e memórias, né? Memórias e arquivos, né? E aí, então, fica impossível utilizar o computador, tá? Existem diferentes sistemas operacionais, tá? O mais comum para computador é o Windows, mas existem Linux e Mac, né? Assim como no smartphone, a gente também tem sistemas operacionais diferentes. As linguagens de programação, né, são aquelas instruções, então, que a gente, que o programador escreve para que o computador execute. Só que ele tem um conjunto de regras específicas, né? Não posso simplesmente usar qualquer instrução, tá? E então ela serve então para que o programador ele como faça essa comunicação, né? Entre o computador e conseguir trazer para ele a resolução do problema. Os softwares de apoio à solução de problemas, né, são os utilitários, né, que a gente às vezes faz uma limpeza de disco, né. Tem também os utilitários compactadores, né, quando tem aquele arquivo compactado que diz zipado também, né. A gente pode ver um pouco mais detalhes para frente. E os vírus, né? Tem que também tomar cuidado com isso. Porque os vírus, eles são programas capazes de instalar de forma clandestina sistemas que vão prejudicar o nosso computador. Existem também softwares em que a gente chama de software proprietário, que é um conceito criado por empresas de software, então, com a intenção de proteger o seu produto. Então, são aqueles softwares que você precisa comprar, né, uma licença para conseguir utilizar. Temos os freeware, que é um programa de computador gratuito, não precisa pagar para utilizar, e tem o open source, que é o software que a gente pode utilizar de forma gratuita também, porém você pode modificar o código dele, né? Você pode fazer com que, se você tiver, claro, se você tiver conhecimento a respeito de programação, você consegue modificar o código fonte e fazer o programa ter outras ações. Existem os softwares piratas, né? Que é então é a cópia e venda, né, sem o pagamento então dos direitos autorais, né, de quem construiu. E os softwares mínimos recomendados, então, para a gente poder operar e fazer diversas coisas no computador, é o Windows, né? Tem aí várias distribuições de Windows 7, né, Windows 8, Windows 10, que são as atualizações, né, o Windows 10 já é uma atualização, que saiu do Windows, e o Linux também é um outro sistema operacional open source e gratuito, tá? É necessário também utilizar sempre um antivírus, tá? E o Office, né? O Office, que é o pacote que traz aí várias utilidades para a gente, como editor de texto, né? Planilha eletrônica, tá? E aí, de Office, nós temos duas opções, né? Que é o Microsoft Office, que é proprietário, ou seja, você tem que pagar uma licença para conseguir utilizar, ou o LibreOffice, né? Que ele é gratuito
open source, então a gente pode utilizar sem ter que pagar nada. E tem outros, né, softwares aí, como, por exemplo, navegadores, né? Os navegadores são geralmente gratuitos, né? Como o Google Chrome, Internet Explorer, né? Firefox, entre outros. Então agora, por último, eu deixo aí uma série de exercícios para vocês realizarem, tá? E aí vocês podem, então, enviar esses exercícios lá no Moodle. Eu vou deixar a atividade aberta. Mostrei para vocês na última aula como enviar a atividade. E então aguardo que vocês enviem essas atividades para mim, tá? E até a próxima aula.